Olá pessoal, aqui é o professor Daniel e nessa aula de hoje nós vamos estudar o conceito de grupo e subgrupo, ok? Então vamos começar. O que eu preciso para ter um grupo? Para que eu possa ter um grupo, eu preciso primeiramente de um conjunto G diferente de vazio. Além desse conjunto G, eu preciso de uma operação definida também em G. Mas o que é uma operação? Uma operação nada mais é do que uma aplicação que associa um par de elementos de G, um novo elemento x operado com y, ou x estrela y, também deve pertencer a G. Bom, uma vez que eu tenho um conjunto diferente de vazio, sobre esse conjunto eu tenho uma operação definida, quando é que eu vou dizer que ele é um grupo, ou que ele tem uma estrutura algébrica de grupo? Quando ele satisfizer basicamente essas três propriedades: associativa, existência do elemento neutro e existência do simétrico. Vamos ver a primeira. O que seria propriedade associativa? Para quaisquer x, y, z em G, deve valer o seguinte: tanto faz eu operar primeiro y com z para depois operar com x, ou eu operar primeiro x com y para pegar e depois pegar o resultado dessa operação e operar com z, o resultado tem que dar o mesmo. Quer dizer que essa operação ela é associativa. Eu posso associar aqui ou y e z, ou x e y, e o resultado final não se altera. Segunda propriedade, a existência do elemento neutro. Deve existir um elemento ezinho em G, de tal maneira que x operado com ezinho é igual a x, que é igual a ezinho operado com x para todo x em G. Quer dizer, o elemento neutro é aquele que, quando operado com qualquer elemento de x, retorna o próprio elemento, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, associativa, elemento neutro. Por fim, nós temos a existência do simétrico. Para qualquer x em G, deve existir um elemento que nós estamos denotando por x', que é o simétrico de x, de tal maneira que o simétrico, quando operado com x, me retorna o elemento neutro, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, G, munido da operação estrela, tem uma estrutura de grupo quando satisfaz essas três propriedades: associativa, existência do elemento neutro e existência do simétrico. Bom? Ok. Bom, um detalhe que vale a pena nós ressaltarmos aqui, depois de dar a definição de grupo, é o seguinte, tá? É uma observação muito importante que eu gostaria de colocar aqui para vocês. Se eu tenho um grupo G, operação estrela, é grupo, e além disso satisfaz x operado com y igual a y operado com x para quaisquer x, y em G, certo? Dizemos que G com operação estrela é um grupo comutativo. Ok? Grupo comutativo. Nós também dizemos que G com essa operação é um grupo abeliano. Ser abeliano ou ser um grupo comutativo significa que, além daquelas três propriedades de grupo, ele satisfaz também a propriedade comutativa, que é a ordem em que eu opero esses dois elementos, ela não influencia no resultado. Então, no caso em que essa propriedade é satisfeita, nós dizemos que G, com operação estrela, além de ser grupo, é um grupo comutativo. Tá bom? Vamos ver um exemplo, então, de grupo, para a gente aprimorar aí a nossa definição. Bom, existem vários exemplos aí de grupos que são conhecidos de vocês, que nós nem vamos tratar aqui nessa aula hoje. Eu vou pegar um exemplo um pouco menos trivial. Mas nós temos o grupo aditivo dos reais, o grupo dos multiplicativos dos reais diferentes de zero, Todos esses são grupos e são grupos bem conhecidos de vocês. Vocês sabem que, em relação a essas operações, esses conjuntos satisfazem aquelas três propriedades, Nós vamos abordar aqui nessa aula um exemplo um pouco menos trivial.
Tá? O exemplo que nós vamos abordar aqui de grupo, nós vamos pegar Zn, uma operação de adição definida da seguinte maneira. Eu não sei se vocês se lembram, se recordam do Zn. Zn, na verdade, é o conjunto das classes de resto do módulo n. Aqui, para mim, esse n é um número natural, né? Então, quando a gente pensa na divisão por n, os possíveis restos que podem sobrar são 0, 1 até n menos 1. Então, aqui dentro da classe 0 barra, são todos os inteiros que, quando divididos por n, deixam o resto 0. Na classe 1 barra, são todos os inteiros que, quando divididos por n, deixam o resto 1. E assim por diante até chegar na classe n menos 1 barra. Tá bom? Aqui dentro, nós vamos colocar uma operação de adição. Como é que nós vamos definir a nossa operação de adição? Dadas as classes A barra e B barra, nós vamos definir a adição como sendo a nova classe A mais B barra, tá bom? Bom, essa é uma operação definida ali dentro. Vamos verificar se esta operação ela satisfaz aquelas três propriedades que nós vimos agora há pouco de grupo, certo? Primeira propriedade, vamos lembrar, propriedade associativa. Então vamos verificar a propriedade associativa. Vamos pegar três classes, A, B e C, genéricas, e vamos fazer essa soma. Então, A barra mais B barra mais C barra. Se a gente fizer essa conta interna aqui, o parênteses, isso me retorna a classe B mais C barra, usando a nossa definição de soma. Aplicando novamente a nossa definição de soma, isso aqui vai me dar a classe A mais B mais C barra. Ora, observe o seguinte aqui agora. Aqui dentro, essa soma que nós temos é a soma de três números inteiros, ok? E soma de números inteiros que está aqui dentro da barra, eu posso associar. Eu posso escrever novamente a barrinha, mas colocando A mais B mais C, né? Se eu somar esses três inteiros dessa maneira ou dessa, a gente sabe que o resultado é o mesmo. Então, eu associo dentro da barra. Essa soma está aqui dentro de números inteiros. Bom, continuando. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é A mais B, a classe do A mais B, mais a classe do C. Ora, mas o que é a classe do A mais B? É a barra mais B barra. Então, isso que eu estou vendo aqui é a barra mais B barra. E o que sobra do lado de lá, C barra. Portanto, acabamos de verificar o seguinte, que essa operação de adição que nós definimos aqui, ela satisfaz a propriedade G1, que é a propriedade associativa. Bom, e o elemento neutro? Vamos verificar. Vamos verificar a existência do elemento neutro. Quem vai ser o nosso elemento neutro? O elemento neutro vai ser a classe do zero, classe 0 barra. Por que vai ser a classe 0 barra? Porque se eu pegar uma classe qualquer A barra e somar com 0 barra, pela nossa definição, isso aqui vai me dar A mais 0 barra. Ora, A mais 0 é igual a A. Portanto, isso aqui me retorna a barra. Analogamente, se eu fizer a conta 0 barra mais a barra, isso aqui dá 0 mais a barra, que vai me retornar o quê? A barra. Tá bom? Então, o elemento neutro dessa adição que nós definimos é 0 barra. Nós já vimos que essa adição é associativa, existe um elemento neutro relacionado a ela, e agora falta provar a existência do simétrico. Então, vamos verificar aqui que realmente existe o simétrico na propriedade G3. Se a barra é uma classe qualquer em Zn, o simétrico dessa classe será exatamente a classe N
menos A barra. Por quê? Pois, ao somar A com N menos A barra, né? O que vai acontecer quando a gente soma A com N menos A barra? Aplicando a nossa definição, isso aqui é A mais N menos A barra. Aqui dentro, o A com menos A nós podemos cancelar e o resultado fica sendo a classe N barra, que por sua vez coincide com a classe 0 barra. Por que a classe N barra coincide com a classe 0 barra? Porque esses dois conjuntos são o mesmo. N deixa resto 0 na divisão por N, assim como 0 deixa resto 0 na divisão por N. Então, tanto a classe do N quanto a classe do 0 são a mesma, porque os dois deixam o mesmo resto na divisão por N. Bom, do mesmo modo, se nós fizermos o contrário, obviamente, N menos A barra mais A barra, né? Também vai dar N menos A mais A barra. Eu posso cancelar aqui, isso aqui vai ficar N barra e é 0 barra. Portanto, o simétrico de A barra é N menos A barra. Ok? Logo, como as propriedades G1, G2, G3 estão satisfeitas, G não, né? Zn, com essa operação de adição, é um grupo. E como nós estamos considerando essa operação de adição, nós vamos dizer que ele é um grupo aditivo. Tá bom? Quando nós temos uma operação de multiplicação, a gente costuma usar a notação grupo multiplicativo. Tá bom? Bom, a gente poderia se perguntar ainda, será que Zn com essa operação de adição, ele é abeliano? Ele é um grupo comutativo? A resposta é sim. Né? Basta notar o seguinte, ó. Note que quando você pega A barra mais B barra, isso aqui te dá A mais B barra, por definição, que por sua vez vai ser o quê? Aqui dentro, essa sominha de inteiros eu posso computar, isso aqui é B mais A barra, que é B barra mais A barra. Tá? Isso aqui vale para quaisquer A e B, não é? Quaisquer A e B, aonde? A barra e B barra em Zn. Então, Zn com essa operação de adição é grupo comutativo, porque satisfez, além daquelas três propriedades, a propriedade comutativa. A barra mais B barra é igual a B barra mais A barra. Legal? Tá, então, esse é um exemplo que não é tão trivial, por isso que eu quis abordar nessa aula, um exemplo de um grupo comutativo, tá bom? Agora, nós vamos abordar o conceito de subgrupo. O que seria, dado essa noção de grupo, o que seria um subgrupo de um grupo maior? Tá? Vamos verificar agora. Bom, suponha que você tem na sua mão um grupo G unido da operação estrela. Então, G, operação estrela, é um grupo. E lá dentro, você tem um subconjunto H, né, contido em G. Então, nós queremos agora definir o que seria o H sendo um subgrupo. Então, H é subgrupo de G, se acontecerem duas coisas. Primeiro, para todo A e B em H, temos A estrela B também vai estar em H. Segunda, H com a operação estrela é um grupo. Então, a primeira coisa, note, a propriedade I, ela serve para eu garantir o quê? Que a operação estrela que está definida sobre G
é também uma operação sobre H. Né? Para todos A e B em H, a estrela B permanece em H. Isso garante que a operação estrela, que é a operação no maior, ela permanece sendo uma operação também no menor, no H contido em G. Então, uma vez que ela é operação em H, se H com essa mesma operação for um grupo, nós vamos dizer que ele é um subgrupo de G. Quer dizer, o H com a mesma operação de G em si mesmo, ele é um grupo. Tá bom? Eu gostaria de abordar com vocês aqui um teorema que, de certa maneira, nos auxilia quando nós queremos determinar se um subconjunto de G é ou não um subgrupo. Porque, veja, que nós temos que mostrar que, de fato, estrela é uma operação em H e depois mostrar que o H satisfaz também aquelas três operações. Aquelas três propriedades, né? Propriedade 1, 2 e 3 da definição de grupo. Então, além de mostrar que estrela é uma operação em H, tem que mostrar as três propriedades de grupo para o H. Será que existe algum teorema que, de repente, resuma um pouco mais? Né? Será que existe algum meio onde eu possa mostrar, verificar se o H é ou não subgrupo de G, sem passar, né, por esses dois itens, I e 2I? Existe um teorema que nos dá uma equivalência interessante que eu gostaria de abordar nessa aula. É o seguinte. Se eu tenho G, estrela, um grupo, e H contido em G, então, H é subgrupo de G se e somente se esta expressão aqui for verdadeira. Para quaisquer A e B em H, pense que A operado com simétrico de B pertence a H. Bom, observe que neste teorema, essa expressão que eu estou sublinhando aqui agora, estou evidenciando aqui agora, ela é equivalente ao H ser subgrupo, porque esse teorema diz que H é subgrupo sem só se isso aqui acontecer. Portanto, se eu quero verificar se o H é ou não subgrupo, basta eu verificar se essa propriedade, se ela é verdadeira ou não. O que diz a propriedade? Para quaisquer A e B em H, A operado com simétrico de B tem que permanecer em H. Se eu conseguir verificar isso, o H é um subgrupo. Então, essa é uma maneira que eu considero bem interessante da gente atacar o problema de ser subgrupo ou não. Se eu acho que o H não é subgrupo, basta eu exibir pelo menos um A e pelo menos um B em H, de tal maneira que A operado com simétrico de B saia fora, não pertença ao H. Se eu quero mostrar que ele é um subgrupo, aí eu tenho que mostrar que para quaisquer A e B é verdade isso aqui. Tá bom? Vamos ver um exemplo onde nós vamos mostrar que um determinado subconjunto é um subgrupo, olhando para essa propriedade que eu acabei de colocar. Exemplo, nós vamos considerar aqui o grupo R menos 0 com a operação de multiplicação. Grupo multiplicativo. É fácil ver que esse aqui é um grupo multiplicativo. Os reais diferentes de zero, não é? Elemento neutro para essa multiplicação, o 1. Porque qualquer número real diferente de 0 vezes 1 continua dando ele mesmo. Cara, é o elemento 1 é o elemento neutro para essa multiplicação. Dado x, quem é o simétrico de x? 1 sobre x. Por isso nós temos que tirar o zero aqui. Para poder ter todo elemento ter o seu simétrico. Simétrico de x é 1 sobre x. Porque x vezes 1 sobre x dá 1 e 1 é o elemento neutro. E nós sabemos que a multiplicação de números reais ela é associativa.
Portanto, os reais diferentes de zero com essa operação de multiplicação é um grupo multiplicativo, tá bom? Esse não é o nosso foco, né, nesse exemplo. Nosso foco é considerar um subconjunto H contido os reais diferentes de zero, né, onde H é igual a x, que pertence aqui, tal que o x, na verdade, é o quê? Maior do que zero. Obviamente que H é um subconjunto de R menos zero. É o conjunto dos reais diferentes de zero, mas eles são mais do que diferentes de zero, eles são positivos. E a pergunta que nós queremos responder aqui é: H é subgrupo de R menos zero? Certo? Esta é a pergunta. Neste caso, nós temos a resposta é... A resposta é sim. Ele é um subgrupo. Tá? Para provar isso, nós vamos usar o teorema que nós acabamos de ver. Né? Então, nós temos que pegar dois elementos quaisquer em H. Então, vamos pegar A e B em H. E eu preciso provar que A vezes o simétrico de B permanecerá em H. Ora, mas quem é o simétrico de B nesse caso, se nós estamos considerando a multiplicação? Falei agora há pouco. O simétrico de B é quem? 1 sobre B. Então, eu tenho que mostrar que dados A e B em H, A vezes 1 sobre B também vai estar em H. Tá bom? Então, vamos mostrar isso. Se A e B está em H, significa que A é um real positivo e B também. Ora, mas se B é positivo, o seu simétrico, que é 1 sobre B, também é positivo. Então, nós podemos escrever assim: A maior que zero e 1 sobre B é maior que zero. Agora, nós lembramos o seguinte: quando nós temos dois números positivos, o produto de números positivos permanece sendo um número positivo. Então, como A é maior que zero e 1 sobre B é maior que zero, A vezes 1 sobre B também é maior que zero. Como 1 sobre B é o simétrico, em geral, nós denotamos, quando o grupo é multiplicativo, nós denotamos, ao invés de B', nós utilizamos a notação B a menos 1, tá bom? Por simétrico. Então, nós vamos escrever aqui, isso implica o quê? Que A vezes B a menos 1 é positivo, né? Onde B a menos 1 é o nosso B' lá do teorema, tá bom? Que é 1 sobre B. E esse cara ser positivo significa que ele pertence a quem? Ao H. Então, nós acabamos de mostrar que, dados A e B em H, A vezes o simétrico de B também está em H. Usando o teorema, nós concluímos que H é o quê? H é um subgrupo. Tá certo? Bom, é isso. Né? Eu procurei dar aqui um exemplinho de aplicação daquele teorema. Se você quiser também, você pode usar a definição. Mas, em muitos casos, esse teorema ajuda e simplifica as contas na hora de verificar se o H é ou não um subgrupo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula, tá? Um abraço, até mais.